Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de português. Hoje vamos estudar um assunto muito importante da gramática: os termos integrantes da oração. Na oração, nós temos diferentes funções que as palavras podem desempenhar. Os termos integrantes são aqueles necessários para completar o sentido de outros termos, especialmente do verbo ou de um nome. Ou seja, sem eles, a frase ficaria incompleta. Então, vamos ver aí quais são os termos integrantes da oração. Para entendermos bem os termos integrantes da oração, precisamos lembrar que toda a oração é formada por termos que têm diferentes funções. Alguns são essenciais, como sujeito e predicado. Outros são acessórios, como os adjuntos adnominais e adverbiais. Mas hoje vamos focar nos termos integrantes, ou seja, aqueles que completam o sentido de outros termos. Temos como termos integrantes o complemento verbal, que é dividido em objeto direto e objeto indireto. Temos também o complemento nominal e o agente da passiva. Então, vamos falar um pouco do termo chamado objeto direto. O objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem a ajuda de preposição. Então, para ser objeto direto, eu devo achar o verbo, e esse verbo tem que fazer a pergunta o que ou quem. Vamos ver um exemplo. João comprou um carro. O verbo nessa oração é comprou. Se eu digo João comprou, a pergunta é: comprou o quê? E a resposta, um carro. Então eu fiz a pergunta ao verbo o quê? Então é um verbo transitivo direto que vai me dar como resposta um complemento que eu chamo de objeto direto, que é um carro. Observamos, então, que para fazer a transitividade do verbo comprou para seu complemento um carro, não precisamos usar nenhuma preposição. Agora vamos ver sobre o objeto indireto. O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, sempre acompanhado de uma preposição. Já tem essa aula aí no canal, tá? Sobre transitividade. Para o verbo transitivo indireto, a gente usa as perguntas-chave: a que, a quem, de que, em que, todas com preposição, ok? Vamos ao nosso exemplo. Ela gosta de música. Então, eu tenho aí o verbo gosta, a pergunta: gosta de quê? Usei a preposição de para auxiliar na pergunta. A resposta, de música. Então, eu tenho aí um verbo gosta, que é transitivo indireto, porque precisei do auxílio da preposição de. Então, a resposta que eu tenho é o complemento que eu chamo de objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo. O uso da preposição é obrigatório. O complemento nominal não completa o sentido do verbo. Vai completar o sentido de um nome, que pode ser substantivo, pode ser adjetivo ou advérbio. Ele também vem com preposição. Vamos ver um exemplo. Tenho medo de altura. De altura está completando a palavra medo. Medo é verbo? Não. Medo não é verbo. Se está completando uma palavra que não é verbo, então não pode ser, nem objeto direto, nem objeto indireto. Cuidado para não confundir com objeto indireto, Porque eu faço a pergunta: tenho medo. Medo de quê? Então eu faço a pergunta usando uma preposição, o de. Só que a palavrinha que vem antes, que é medo, não é verbo, tá?
Então, não pode ser um objeto indireto. Se está completando um nome, vai ser um complemento nominal. Então, de altura é um complemento nominal. Lembre-se, o complemento nominal liga-se a nomes. O complemento verbal, que é objeto direto e indireto, liga-se a verbos. Vamos ver agora outro termo chamado agente da passiva. O agente da passiva aparece nas orações na voz passiva, indicando quem praticou a ação. Aparece sempre com a preposição por ou de. Vamos lá, vamos ver um exemplo. O bolo foi feito por Maria. Qual é o sujeito? O bolo. O bolo fez a ação ou ele sofreu a ação? A gente vê que ele sofreu a ação. O bolo não fez nada, ele foi feito. E quem é que fez? Maria. Então, quem faz a ação, tá, na voz passiva é chamado de agente da passiva. Ok? Então, agente da passiva aqui é por Maria. Se vocês não sabem ainda o que é sujeito, vá lá no canal, olha aí no canal, tem a aula sobre sujeito, tá bom? Então, vamos observar essas duas frases. O bolo foi feito por Maria. Já falei que o sujeito, o bolo. Então, o sujeito aí, ele não faz ação, porque o bolo foi feito. Então, ele está sofrendo a ação e Maria está fazendo a ação, tá? Então, eu digo que essa oração está na voz passiva, porque o sujeito está recebendo a ação. Já na minha segunda frase, Maria fez o bolo. Qual é o sujeito? Maria. Então, o sujeito aí praticou a ação de fazer o bolo, tá? Maria fez. O sujeito fez a ação. Então, eu digo que é voz ativa. Então, na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Chegamos ao final de mais uma aula. Beijos e até a próxima!